Sejam bem-vindos ao canal O Evangelho em Família. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância a respeito de nossos filhos como servos de Deus. Trataremos do primeiro capítulo do livro Instruindo o Coração da Criança, de Ted e Meg Tripp, da editora Fiel. Um chamado à instrução normativa de nossas crianças é um desafio aos pais da atualidade, e de como eles podem fazer para competir com o mundo e ganhar a mente e o coração de seus filhos. É sobre isto, e muito mais, venham conosco em mais um aprendizado altamente relevante no pastoreio de nossas crianças. A vida é uma sala de aula. Isso é verdade. Ensino e aprendizagem estão em processamento 24 horas por dia. Aqui é onde mora o perigo. Na ausência da instrução bíblica formativa, os instrutores da formação secular assumem o controle. Nossos corações são facilmente cativados pelas filosofias enganadoras e vazias de uma cultura ímpia. Colossenses 2 verso 8. A maioria das culturas interpreta a vida com olhos não regenerados e promovem suas conclusões através de vários meios, que vão desde a propaganda até a educação. É como o ar que você respira. Você o inspira sem perceber. E seus filhos também. A instrução formativa de nossa cultura secular é uma realidade assustadora. Como os pais podem competir com o mundo para ganhar a mente e o coração de seus filhos? Há duas respostas fundamentais. Em primeiro lugar, precisamos identificar o inimigo e reconhecer o poder de suas tropas. Ver 1 Pedro 5 verso 8. Estou usando uma analogia de guerra porque Deus nos diz que estamos engajados em uma batalha. Efésios 6 versos 11 e 12. A batalha está dentro. Tiago 4 verso 1. E fora de nós, Efésios 6 verso 12. Os cristãos precisam separar tempo para identificar seus inimigos espirituais e avaliar o poder e a influência do inimigo. A falha nessa questão nos coloca em uma situação de perigo espiritual. Frequentemente, cristãos sinceros alimentam e hospedam o inimigo, a cultura secular, e acham que, de alguma maneira, podem controlar a sua influência sobre a família. Percebem tarde demais a afirmação de Tiago 4 verso 4. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não podemos convidar a cultura secular a entrar em nossas casas e esperar que sua voz não venha a persuadir a nós e a nossos filhos. Em segundo, precisamos nos tornar habilidosos em usar a instrução bíblica formativa como arma de ataque e de defesa contra o inimigo da alma de nossos filhos. Efésios 6 verso 10 ao 17, e 1 Pedro 5 verso 8. Somos responsáveis por guardar nossos filhos da maligna instrução formativa do mundo. A instrução formativa dá aos filhos princípios e absolutos pelos quais eles viverão, âncoras nas quais agarrarão sua vida. As nossas âncoras serão esses princípios e absolutos ou serão os princípios da cultura predominante? Em Provérbios, Salomão adverte seus filhos, repetidas vezes, a evitarem conselhos maus e acatarem seu conselho sábio. Seu ensino possuía dois aspectos. Primeiro, ele expôs os perigos de seguir o exemplo dos ímpios. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, Provérbios 1 verso 10. Depois, ele encorajou seus filhos a buscarem as veredas da vida. Ouça o sábio e cresça em prudência, Provérbios 1 verso 5. Começaremos por olhar a instrução formativa da cultura secular. A cultura secular é poderosa e não pode ser isolada em quarentena. Precisamos compreender a força opressiva e formadora de opinião que a cultura secular possui, a fim de empreendermos a instrução formativa. Romanos 12 verso 2 nos oferece um bom esquema. Identifique o inimigo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Providencie instrução bíblica formativa, então, vocês poderão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gloriosa realidade é esta: enquanto lutamos na batalha, estamos certos da vitória eterna por causa de um Salvador que já subjugou o inimigo, o Senhor Jesus. O uso determinado e confiante, apesar de hesitante, dessa estratégia e desse armamento nos garante o sucesso. 1 Coríntios 15 versos 57 e 58, e 1 Pedro 5 verso 9 e 10. Dando continuidade, o inimigo na cultura predominante. Quem é que nos instrui? A cultura secular em que vivemos entende a importância de saturar-nos com a sua mensagem.
Consideremos esses poderosos mediadores de valores. Celebridades de todos os meios de entretenimento nos dizem como agir. Os peritos nos instruem sobre como viver, independentemente de nossos interesses ou necessidades. A mídia eletrônica transforma nossa cultura em domínio público. A televisão, o cinema, a imprensa e o espaço virtual difundem seus valores. Isso é feito sob medida para cada geração, quer você tenha 2, 12, 32 ou 60 anos. Os publicitários conhecem o que atrai o seu público-alvo. Os publicitários repetem suas mensagens. Sabem que precisam expor sua mensagem diversas vezes, para que seja absorvida. Se a repetição não fosse necessária, eles criariam anúncios rápidos e inexpressivos que seriam veiculados apenas uma vez. Os anunciantes querem que você memorize seus gimbres, de modo que os recorde quando estiver diante das prateleiras de produtos disponíveis, tentando decidir qual deles comprar. O mundo entende bem isso. Ideias formadoras de opinião requerem interação por um longo período, com alvos de longo prazo e 100% de saturação. O que eles ensinam? É a mesma mensagem para cada geração, mas feita engenhosamente sob medida para atender aos gostos de cada uma delas. A mensagem em destaque é: eu mereço. Eu quero. Eu vou ser feliz, se. Eu não posso viver sem. Esses mensageiros dizem a nós e a nossos filhos o que devemos pensar a respeito da vida, a respeito deles mesmos, das outras pessoas e de Deus. Apresentadores de programas de auditório induzem os adultos a terem pontos de vista emocionais e inescrupulosos acerca de tudo, desde os relacionamentos até a ética. A opulência, a autossatisfação e a segurança física, emocional e financeira são promovidas como se fossem o direito e o privilégio da maturidade. As propagandas aguçam nossos apetites pelas facilidades e confortos que anelamos, e os cartões de crédito abrem as portas para que possamos possuí-lo. A cultura predominante tem ensinado aos nossos filhos que a autoridade e os valores tradicionais são repulsivos. A cada geração, as crianças exigem mais incentivos para cooperarem com as autoridades. Os heróis dos esportes e as estrelas de cinema enfatizam essa mensagem. As propagandas oferecem significado, identidade e prazer, através de roupas, novas experiências, carros e bugigangas. Todas as coisas materiais que o mundo difunde por meio de propagandas criam em nossos filhos um apetite carnal desordenado, que nunca pode satisfazer as criaturas feitas por Deus. Esses apetites desordenados banalizam a sua experiência de vida e afastam-nos de Deus. Recentemente, conversei com uma mulher russa que mostrou uma foto de sua filha que estava na Bielorrússia. A moça usava um jeans bem apertado e uma camiseta que deixava a barriga de fora. Ela poderia passar por uma adolescente americana qualquer. Por quê? Porque os mesmos formadores de opinião cultural vendem suas ideias tanto na Bielorrússia como em qualquer cidade americana. E os formadores de opinião são muito poderosos. Eles cruzam todas as fronteiras geográficas e idiomáticas. Ironicamente, o cinismo reina na cultura predominante. Os adultos são cínicos porque suas expectativas de uma vida de sucesso foram frustradas há muito tempo. Até os poucos que são bem-sucedidos consideram isso uma recompensa fútil. Os jovens são cínicos porque sua cultura inexperiente e astuta os deixa sem valores transcendentes, a não ser o da sobrevivência através de qualquer meio que sirva às suas concupiscências e aos desejos do momento. Eles são deprimidos, inquietos, críticos, argumentadores, desmotivados e indiferentes ao sucesso das gerações anteriores. A sala de aula do mundo é enganosa. A sala de aula da vida moderna é o sofá confortável da sala de televisão, o iPod, o celular caro, o media player, as revistas do consultório do dentista, o rádio do carro, os outdoors, o local de trabalho, o estádio de futebol ou o estúdio de dança. E os professores possuem a arte de tornar a mensagem divertida, racional e atraente, feita sob medida para nós e nossos filhos. O currículo deles é sofisticado, persuasivo e palpável, direcionado a cativar os ídolos que fabricamos em nosso coração. Isso lhe parece muito dramático ou exagerado? Veja o Salmo 1. Deus nos adverte com uma avaliação da cultura do mundo. O salmista usa metaforicamente as palavras anda, detém e assenta para descrever nossa presença involuntária na sala de aula dos ímpios, diariamente.
O conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores identificam os professores com seus métodos e sua mensagem. Os versículos 4 a 6 declaram o seu triste fim. São como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. O caminho dos ímpios perecerá. Cuide em providenciar instrução bíblica formativa. A importância da instrução formativa paternal à sala de aula da vida é constante, estimulante e abrangente. Isso também é verdade quanto a nossos lares. Eles são ambientes onde nossos filhos estão constantemente aprendendo. E não somente isso, mas estamos sempre ensinando os nossos filhos. Cada uma das nossas reações, quer sejam verbais ou silenciosas, ensinam. Nosso comportamento e nosso amor ensinam. Além desse processo natural, Deus nos chama a instruir nossos filhos a respeito do que devem crer, como pensar de acordo com as Escrituras e como viver. Chamaremos esse ensino deliberado de instrução formativa. A instrução formativa forma ou molda os nossos filhos. Ela não é um acontecimento único, e sim uma vida toda de interação baseada na revelação de Deus. Temos a promessa de que nosso ensino produzirá frutos na vida de nossos filhos. Provérbios 22, verso 6. Temos de ensinar de forma ativa os nossos filhos e viver a realidade de que é Deus quem define a vida. Ele nos fala e revela a verdade sobre o que é realmente valioso, sobre aquilo pelo que devemos viver e morrer, sobre o que vale a pena sermos e fazermos e sobre o que dá sentido à vida. Mais do que simplesmente corrigir problemas a curto prazo, nós, pais, precisamos ter uma visão de instrução formativa que abranja desde a infância até a idade adulta. Essas realidades são resumidas em Mateus 22, verso 37 ao 39. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com o que se parece esse amor a Deus e aos homens? Onde eu posso achar sabedoria, direção, resistência e habilidade para vencer minha natureza pecaminosa e amar a Deus e aos outros? A resposta está na revelação de Deus, a instrução de Deus para o homem. A Bíblia é o nosso currículo de instrução formativa. Cristo é o nosso exemplo de como viver a Bíblia. Deus nos fala através da sua palavra e nos ensina como entender todo o conhecimento e as experiências humanas à luz da existência de Deus e de seu envolvimento como nosso mundo. Isso separa a instrução bíblica da perversão moral dos dias modernos, bem como da cosmovisão humanística que é tradicional, consagrada pelo tempo e próspera. Nosso objetivo, ao ensinar os nossos filhos, não é somente garantir através de algum método de criação de filhos socialmente aceito ou respeitável, que eles não sejam criminosos, ou que progridam na vida. Em vez disso, nosso desejo é que eles sirvam e adorem ao Senhor seu Deus, com todo o coração, alma e mente. Por essa razão, a instrução formativa deve ter suas raízes nas Escrituras, e não no que as revistas para pais recomendam, ou mesmo no que o pediatra diz que devemos fazer. Os pais têm de falar na função de pais. A nossa tarefa designada por Deus é louvar as obras do Senhor à próxima geração. Salmos 145 verso 4. Temos de proclamar a verdade de Deus e não as nossas próprias ideias. Podemos ter uma noção da importância das palavras de Deus em Deuteronômio 32 verso 46 e 47. Uma observação: muitos pais sentem-se vítimas das forças hostis e estranhas que têm invadido seus lares através dos canais como MTV, Multishow, dos softwares e hardwares de videogames. Seus filhos possuem interesses pessoais, vocabulário e valores. Toda uma cultura que os pais desconhecem totalmente. Tenho perguntado a pais preocupados: como seu filho arranjou o dinheiro para ter um videogame, uma TV e um computador no quarto? Bom, não foi ele quem comprou. Os pais que compraram essas coisas para ele. Você as comprou e agora está triste porque ele está usando. Precisamos ter discernimento a respeito do tipo de entretenimento que oferecemos. Podemos estar convidando hóspedes indesejáveis que depois nos causarão dificuldades para serem expulsos. Entende isso? Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para as cumprir. Os filhos cuidem de todas as palavras desta lei. Esta palavra não é para vós outros uma coisa vã, antes é a vossa vida. As Escrituras ensinam repetidas vezes que só a palavra de Deus fornece a verdade que pode trazer vida ao ouvinte.
As nossas palavras devem ecoar isso, mas não devem ser uma repetição vazia. Isso poderia ser hipocrisia, como no caso dos fariseus. Essas palavras que dão vida devem ser processadas, aplicadas e ensinadas com amor. Deste modo, nossos filhos aprenderão como praticar essa palavra nas situações que vivenciam. As Escrituras dizem que as palavras dos pais possuem valor porque eles são mensageiros do Deus vivo. Nossas próprias vidas também expressam a palavra de Deus. A presença física de Cristo em nosso mundo nos revelou como era Deus, pois Cristo disse: "Quem me vê a mim vê o Pai." João 14 verso 9. Quando anunciamos e vivemos a palavra de Deus, falamos e vivemos com autoridade. 1 Pedro 4 verso 11. A honra a Deus, o respeito pelas autoridades, o respeito pelos outros e uma atmosfera graciosa e produtiva em nossos lares serão algumas das bênçãos provenientes da instrução bíblica formativa. Os lares modernos podem se tornar o abrigo onde a dignidade e a lealdade aos valores e aos padrões familiares são mantidos, auxiliando nossos filhos a enfrentarem o mundo e os seus desafios a cada dia. Paternidade não é somente cuidar dos filhos. Podemos ter uma visão da instrução formativa que transformará nossos lares e comunidades. Instrução formativa e disciplina não são a mesma coisa. Não confunda instrução formativa com disciplina corretiva. A instrução formativa deve acontecer em todo o tempo. A disciplina deve ser aplicada somente quando o comportamento precisar ser corrigido. Se a única hora em que instruímos é quando nossos filhos precisam de disciplina, eles não ouvirão a nossa instrução por medo da disciplina. Também interpretarão a disciplina com a percepção que a nossa cultura possui em relação à disciplina como abusiva, ditatorial, uma violação dos direitos pessoais, arcaica e fanática. Nossa instrução formativa deve ensinar que a disciplina é uma parte do método essencial de Deus para que os pais proporcionem proteção, direção, segurança e bênçãos aos filhos. A disciplina sozinha não é uma instrução adequada. A disciplina corretiva é compreendida quando está fundamentada em uma instrução bíblica formativa eficiente. A disciplina corretiva sem uma instrução formativa adequada lança sementes de confusão e rebeldia nas crianças. Um tesouro é um tesouro e não um bastão de beisebol. Tome cuidado! Não use as Escrituras para espancar seus filhos. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Efésios 6 verso 4. Se você usa a palavra de Deus para espancá-los, eles se afastarão dela quando forem jovens e fugirão dela quando forem independentes. Precisamos prestar atenção aos nossos filhos e ser sensíveis em relação a eles, para reconhecermos quando estamos ameaçando-os verbalmente. O que você pensa sobre a Bíblia? Ela é lei, condenação, admoestação, culpa, ameaças e julgamento? Ou a revelação do Deus misericordioso e gracioso para uma humanidade decaída e arruinada? A Bíblia fornece, em sua rica textura literária, inspirada por Deus, a história da criação, da queda do homem, da encarnação, da redenção e da esperança através da vida e da morte de Jesus Cristo e da sua segunda vinda gloriosa, para estabelecer novos céus e nova terra. Precisamos ensinar os nossos filhos a amarem as Escrituras. Precisamos ensinar-lhes as promessas e as advertências. Precisamos instruí-los sobre o sacrifício perfeito de Cristo por causa do pecado, juntamente com a descrição de nossa pecaminosidade. Precisamos levar os nossos filhos a ouvirem que a lei de Deus é mais doce do que o mel, do que o destilar dos favos. Através da lei, somos admoestados e há grande recompensa em guardá-la. Salmos 19 verso 10 e 11. A maneira mais eficiente de ensinar os nossos filhos a amarem as Escrituras é através do nosso próprio amor por elas. Eles nos verão ansiando por ler, ouvir e entendê-las. E aprenderão que são verdadeiramente valiosas. Se inscreva em nosso canal, o Evangelho em Família. Deixe um like e ative o sininho. Compartilhe com mais pessoas para que Deus traga saúde moral e espiritual aos lares de nossa nação. Que Deus os abençoe.